Então, para finalizar a nossa história sobre provérbios, né, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não se desviará dele, né? E são conselhos de Deus para que pais e educadores, né, ou cuidadores, tenham, na verdade, uma sensibilidade de fazer da maneira melhor possível. Então eu vou contar aqui a história de um caso, né, verídico, na verdade, de uma criança que ela teve uma personalidade formada com características narcisistas, né? Então, para finalizar, né, o que eu estava falando anteriormente, eu vou contar essa história dessa criança que, na verdade, essa criança não aprendeu a viver frustrações e angústias na sua infância. Ela viveu na permissividade criada por seu cuidador, que tinha características narcisistas. E, obviamente, a sua personalidade ela foi formada na característica narcisista. Essa criança, ela teve uma vida manipulada por sua cuidadora, que era sua mãe, que na verdade escondia tudo que esses meninos, os filhos, faziam do pai, principalmente essa criança que era a criança mais nova. Então ela roubava o direito do pai de ser respeitado pelos filhos, né? Na verdade, escondendo, dando a eles o que o pai dizia que não podia ter. Ela fazia tudo pelos filhos, escondido do pai. Ela escondia os erros praticados pelos filhos e apoiava todos os erros deles. Essa mulher estava ensinando essas crianças a viverem sem limites, a não ter um respeito do pai que tentava educar da melhor maneira, mas em todo o tempo esse pai estava trabalhando e fazendo dinheiro para cuidar dos filhos. Então, essa criança enfrentou muitos problemas com a sexualidade e também com as situações de procrastinação, culpa, medo, traições com seus cônjuges e inconstâncias, mentiras, manipulações, enganos, dúvidas, falta de confiança. Mas Deus o amava. E Deus, ele tinha projetos de melhorar essa criança, mesmo sabendo que ele foi criado em cima de personalidade narcisista. Então, o que Deus fez foi criar um projeto para a vida dele, né? Então, Deus tinha uma missão de ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, a ter padrões cristãos, valores éticos muito elevados, e Deus deu a ele um amor incondicional, uma mulher de Deus, o qual esteve do lado dele e o amou, mesmo sabendo que ele fazia tantas coisas erradas, tantas traições e tantos enganos e coisas dessa maneira. Seus desejos inconscientes, eles começaram a aflorar quando eles retomaram ao seu país, o qual ele tinha crescido, o qual tinha desenvolvido aquela característica narcisista, e ele encontrou muitas pessoas e, na verdade, seus desejos inconscientes viram outra vez a sua realidade cruel, fazendo ou tomar decisões muito precipitadas, destruindo toda boa construção que Deus havia criado para essa criança adulta narcisista. Como se não bastasse, na verdade, como se não bastasse destruir alguém que o amou incondicionalmente, ele também tentou destruir o objeto de amor, né? Ele tentou destruir os projetos de Deus na vida da sua esposa, da mulher de Deus que Deus tinha
colocado do lado dele para ser suportiva, para respeitá-lo, para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. E como se isso não se bastasse, ele se juntou a um grupo narcisista e perverso, que eram seus amigos e outras pessoas que compadeceram do seu narcisismo sofrido, e para tentar ganhar força e atenção de pessoas maléficas, ele começou a fazer coisas muito más, tentando destruir tudo que estava em volta do seu objeto de amor, destruindo seu objeto de amor, fazendo e criando todo tipo de vergonha, de humilhação, de desamparo para alguém que o amou, que o amparou, que o cuidou, que o respeitou, que o amou incondicionalmente, como Deus tinha dito que seria. E ele tentou destruir de todas as maneiras, ligando em todos os lugares os quais essa pessoa circulava, ao qual ela ia, denegrindo a sua imagem, tentando destruir o seu caráter de mulher de Deus, tudo que Deus havia como um plano para a vida deles. Ele tentou fazer tudo isso. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre vai acolher aquele que está debaixo e amparado por amor de Deus, pela justiça de Deus, pela verdade e santidade de Deus. Deus a acolheu, Deus a justificou e Deus a amparou. O que eu quero dizer é que os planos de Deus, eles são maiores do que o seu e o meu. Eu quero dizer a você que essa não é uma história criada. Essa é uma história real. Essa é a minha história. É a minha história. Mas o que nós devemos fazer é continuar acreditando em Deus, nos ensinamentos de Deus, nos planos e propósitos de Deus, porque eles são perfeitos. Ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ensine o seu filho a ser uma pessoa autêntica e verdadeira. Ensine o seu filho a ser uma pessoa que aprendeu a viver frustrações e angústias dentro dos limites e ensinamentos dos pais e não roubando a autoridade de um dos pais. Respeite limites, ensine os teus filhos a respeitarem limites, a serem crianças autônomas, a serem crianças criativas, a serem crianças com iniciativa e crianças desenvolvidas em pontos éticos cristãos. Que Deus te abençoe.